Olá pessoal, estamos aqui para apresentar a vocês o conceito de correlação de uma maneira objetiva, prática e rápida. Em seguida, a gente vai realizar um cálculo e mostrar uma matriz de correlação para você entender e se familiarizar com o tema. Vamos lá. Para começar, eu tenho a seguinte definição. Trata-se de uma relação estatística entre duas variáveis. Então, eu vou ter a variável x e a variável y, ou a altura e peso, ou qualquer coisa que você queira. Você vai ter duas variáveis e essas duas variáveis vão caminhar juntas, tá? Então é isso que se trata de uma correlação. E vale falar, vale ressaltar, vale dizer a vocês que a relação pode ser causal ou não. As duas variáveis podem ter alguma ligação entre elas ou pode não haver nenhuma ligação. Isso daí pode acontecer sim, tá certo? E aí está aqui a fórmula de correlação. Temos o ρ e o r. E vocês podem ver aí que dessas duas variáveis, dessas duas funções que nós temos, a diferença é que a linha de baixo, que é o r, ele é utilizado para a amostra. A de cima, que é o ρ, a gente utiliza para a população. Vocês vão perceber isso quando vocês observarem que na função de cima, o denominador ali é um sigma, que representa o desvio padrão da população. Na função de baixo, a gente tem o S, que representa o desvio padrão da amostra. Então, essa é a diferença das duas, tá? É muito simples você calcular a covariância de duas variáveis dividido pela multiplicação dos seus desvios padrão, tá? Então, seguindo adiante, vamos entender o que é isso. Todo resultado de correlação vai ter um número entre menos 1 e mais 1. Então, sempre a correlação vai te devolver um número que está entre menos 1 e mais 1. Sempre está dentro desse intervalo, tá? Quando tiver 1, é porque existe uma relação perfeita entre duas variáveis. Se uma aumentou, a outra aumentou exatamente na mesma proporção. Se é 0, não há relação entre as variáveis, pelo menos não há relação linear entre as variáveis. Elas podem ter relação, mas não linear, tá? Não há relação linear nenhuma entre as variáveis. E se der menos 1, elas têm uma relação inversa. Quando uma sobe, a outra cai. Então, vale a pena lembrar isso. E eu tenho aqui um aviso a vocês que a ordem das variáveis não altera a correlação. Você pode colocar x e y, ou y e x, tanto faz, você pode misturar à vontade, vai dar a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui a vocês como a gente pode desenhar uma correlação, tá? Deixa eu colocar aqui pra gente. Pronto. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma determinada variável, acompanha aqui na tela. Eu vou desenhar um plano cartesiano, tá? Eu tenho plano cartesiano comum. Aqui. O eixo horizontal e o eixo vertical, né? Ordenadas e abscissas. E eu vou colocar aqui... Deixa eu deixar um pouco mais espessa a linha. Eu vou chamar de variável A e variável B, tá certo? Aqui em cima vai ser a variável A e aqui à direita vai ser a variável B. Então, vamos imaginar que eu tenho uma sequência de observações aqui. E esses pontos representam observações, tá certo? E aí tem um monte pode ser entrevista, pode ser valores observados, pode ser representações de qualquer natureza, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma sequência, cada um desses pontos é uma observação. Eu tenho uma sequência muito grande de observações, e aí você está com essas observações, não necessariamente numa linha reta, você pode tê-las espalhadas. Eu estou espalhando de uma maneira que represente meu objetivo aqui. Então tem uma sequência de observações aqui que você pode acompanhar, você está vendo aqui? Então tem essa sequência. E aí a gente vai começar a analisar isso daqui. Bom, o que é que eu tenho? Eu vou pegar um dos pontos, tá certo? Eu vou pegar um ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui,
tá? Se eu analisar o número dele nos dois eixos, vai estar aqui, ó. Esse número vai corresponder a essa posição no eixo A e essa posição no eixo B. Então, eu vou chamar de... Eu vou atribuir aqui números 2, 3, 4. Cada linha eu vou colocar um número. Vamos até o 8. Então, eu tenho de 1 a 8 aqui. E na base também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, se eu pegar aqui esse valor, ele está próximo ao 2. Está aqui, está próximo ao número 2. E aqui está próximo ao número 2 também. Aí eu vou pegar outro valor por aqui. Vou deixar um pouco menos espesso a linha. Vamos escolher logo um valor aqui mais para cima, tá? Esse ponto aqui. Então, este ponto a gente vai pegar e vai traçar aqui na linha do... Vamos identificar nos eixos a posição dele. Observe agora que neste novo ponto, nós temos um pouco acima do 6 no eixo A e um pouco acima do 7 no eixo B. Se eu pegar outro ponto no meio, em outro local, vou pegar mais um ponto para a gente concluir. Vou selecionar esse ponto aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou traçar isso aqui. Este novo ponto está entre o número 4 e o número 5 e aqui entre o número 4 e o número 5. O que eu quero mostrar a vocês é que quando o número, a observação tem um número crescente no eixo B, esse número também é crescente no eixo A. Então a ideia é que aqui aparentemente existe uma correlação sim, e essa correlação pode ser observada com o eixo da seguinte forma, ó. Seria mais ou menos isso. Então eu posso perceber que não é perfeita a correlação, afinal há alguns pontos que não ficam exatamente na linha, um pouco a menos ou um pouco a mais de cada um dos eixos, mas eles seguem uma tendência. Então, eu estou mostrando a vocês aqui uma correlação positiva, porque quando o eixo B, a observação cresce no eixo B, o valor cresce observado no eixo B, ele também cresce observado no eixo A. Então, nós temos aqui um exemplo de dados aleatórios, na verdade, dados não necessariamente aleatórios, mas dados com correlação, variáveis com correlação positiva, tá? Então essa correlação, ela deve ser positiva, e a gente vai ver agora quais são as diferenças para analisar isso daí, tá? Então vamos lá, vamos voltar para o slide. E o que eu tenho aqui? Bom, isso daqui a gente já viu, seguindo adiante. Vamos interpretar essa correlação. Como eu falei, correlação te dá um número, você vai ter um valor, um número sempre. E aí, esse número está entre menos 1 e mais 1. Há diferentes autores que têm diferentes interpretações para isso. Alguns estabelecem valores diferentes, eu estou pegando mais ou menos uma média. Então, quando a gente tem uma correlação igual a 1, ela é perfeita e positiva. Se ela tiver entre 0,9 e 1, é uma correlação muito forte. As duas variáveis caminham muito juntas. Entre 0,7 e 0,9 é uma correlação forte. Pode ser positivo ou negativo, tá? Quando eu falo todos esses números, eles tanto valem para a correlação positiva quanto para a correlação negativa. Então, 0,9 e 1 é uma correlação muito forte. Se for menos 0,9 até menos 1, é uma correlação muito forte. 0,7 a 0,9 positivo ou menos 0,7 a menos 0,9, ambas negativas, obviamente, é uma correlação forte. De 0,5 a 0,7 é moderada e de 0,3 a 0,5 é fraca. Professor, e de 0 a 0,3? Você muitas vezes nem considera como uma correlação existente. Voltando aqui, o R próximo a zero, você
acredita que não exista correlação entre as variáveis. Então, de 0 até 0,3 e de 0 até -3, aí muitos autores nem consideram isso como correlação inexistente ou nula. Alguns autores botam de 0 a 0,1, vai a critério do pesquisador, tá? Então, o que seria uma correlação negativa? Só para deixar mais claro, eu vou mostrar a vocês aqui. A correlação negativa seria mais ou menos assim, ó. Desenhando... Deixa eu tentar apagar isso aqui. Uma correlação negativa, a gente teria o seguinte. Eu teria os dados estruturados da seguinte forma. Teria uma sequência de dados. E essa sequência de dados, se eu traçar uma reta, ela vai me dar mais ou menos isso daqui, ó. Isso é uma correlação provavelmente negativa. Conforme o eixo B sobe, conforme aumenta o eixo B, conforme os valores no eixo B aumentam, ó, passa de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante, o valor no eixo A ele não aumenta, pelo contrário, diminui, ó. Então, os valores aqui vão diminuindo. Então, quanto mais aumenta B, ó, 6. Quanto mais aumenta B, vou pegar o exemplo do número 6. Eu vou ter o número 3, provavelmente no eixo A. Se eu pegar o número 3 no eixo B, eu provavelmente vou ter o número 6 no eixo A. Então, vocês percebam que quando uma variável está subindo, a outra está caindo. Então, isso é uma correlação negativa, tá? Então, voltando aqui à apresentação, o que é que nós temos? Correlação se o valor é até 0,3 ou 0,1, dependendo do autor, o pessoal considera já inexistente. 0,9 para 1 muito forte, alguns consideram a partir de 0,7 muito forte, isso não há um consenso não. E aí vamos dar uma olhada como é que faz isso no RStudio, tá? A função é só core, nada mais que isso, função core. Então vamos pegar aqui o RStudio, eu vou habilitar aqui na tela o RStudio. Ok, vamos para lá. Aqui no RStudio eu separei 3 variáveis, tá certo? Dentro de uma base de dados que eu oportunamente chamei de dados. Se vocês observarem aqui, essa base de dados, ela tem o seguinte formato. Deixa eu botar aqui. Ela tem o valor x, y e z. Temos 3 variáveis dentro dessa matriz, variável x, variável y e variável z, temos três variáveis aqui. Se eu pegar dados, pegar só os valores de x, só os valores de x, se eu pegar só os valores de y e só os valores de z, temos aqui três variáveis distintas, tá certo? Eu vou fazer uma correlação entre duas. Cor é o nome da função e eu vou botar x e y. Deixa eu ver se vai. Foi 0,95. 0,95 está entre 0,9 e uma correlação muito forte. Se eu pegar entre as variáveis x e z, 0,05 é inexistente. Se eu pegar entre y e z, que é o que está faltando, 0,02, essas variáveis não têm relação. Então, eu mostrei a vocês 3 correlações entre a minha variável x, que podia ser qualquer coisa, x, y e z podia ser qualquer coisa, qualquer variável que você tenha. Eu tenho de x com y, 0,95, 0,96 arredondando, então tem uma correlação muito, muito forte. Entre x e z, que é a terceira variável, a primeira e a terceira variáveis, eu tenho uma correlação de 0,057, ou seja, 0,06. E aí, o que é que eu tenho? Uma correlação inferior a 0,1. Então, é muito baixa, considero inexistente aí. E, por fim, uma correlação entre y e z também é 0,02. Então, é menor do que 0,10.
eu não posso nem considerar que tem uma correlação aí. Pessoal, tem um negócio interessante que a gente usa muito quando está pesquisando, que é que a gente chama de matriz de correlação. Você não bota somente duas variáveis, você pode colocar um monte de uma vez. Ela vai gerar uma matriz. Eu vou mostrar a vocês como funciona essa matriz. Deixa eu colocar aqui nosso quadro novamente. Eu vou apagar tudo aqui para a gente poder seguir adiante. Vamos lá. Se eu tiver uma matriz de correlação, o que é que eu tenho? Eu tenho algumas variáveis. Eu vou botar aqui a variável A, B. Deixa eu botar mais afastado que vai ser melhor. B e C. Variáveis A, B e C. E aqui no eixo vertical também vou colocar as variáveis A, B e C. E assim eu posso montar uma tabelinha que a gente chama de matriz de correlação. Vou botar aqui no meio, separado. O que é que isso faz? Essa matriz de correlação, ela me dá os valores das correlações entre as variáveis. Correlação de qualquer número com ele mesmo vai ser perfeita, porque você não está colocando dois valores, você está colocando um valor com ele mesmo, então ele sempre vai caminhar junto. Então, toda correlação do número com ele mesmo é 1. Então, A com A vai ser 1, B com B também é 1, afinal de contas é a mesma variável, e C com C também vai ser 1. Então, nós temos uma correlação positiva ABC. Aí, a matriz que eu posso montar aqui, o que é que eu faço? Eu testo a variável B com a variável A. E aí eu pego a correlação entre as duas. Vamos imaginar que seja 0,5. Obviamente, a gente já viu na apresentação que a correlação a ordem dos fatores não altera a correlação. Então, a correlação aqui de B com A vai ser a mesma de A com B. Se aqui foi 0,5, se aqui foi 0,5, aqui também vai ser. E vamos imaginar que a correlação de A e C seja 0,1. Então, vai ser 0,1 aqui, A com C. A e C deu 0,1. Obviamente, A e C vai ser 0,1 também. C e A, ou A e C, tanto faz. E agora a gente tem uma correlação que a gente vai pegar B e C. Vamos imaginar que B e C deu 0,4. Então, B e C deu 0,4. C e B também vai ser a mesma coisa. Vocês podem ver que essa nossa matriz, ela é partida ao meio aqui, na diagonal. E esta parte aqui é igual a esta, tá? Perceba que o 0,5 é igual ao 0,5, o 0,1 daqui é igual ao 0,1 daqui, o 0,4 daqui é igual ao 0,4 daqui. Então, alguns softwares, inclusive, só botam um lado da matriz. Fica a seu critério, a gente vai mostrar agora no R os dois lados, tá certo? Então, a matriz de correlação nada mais é do que uma série de correlações agrupadas em um quadro, em uma tabela, em uma tabela na verdade, é um apanhado de correlações agrupadas em uma tabela, tá? É isso daí. E aí você identifica que é a matriz de correlação através de um aspecto simples que você vai ter uma diagonal completa com o número 1, tá? Então vamos voltar agora para a gente ver no R como é que é essa matriz de correlação. Voltando aqui para o R, eu quero que vocês olhem embaixo à direita. Eu vou pegar
uma correlação de dados, e eu tenho 3 variáveis nesse dado, então ele vai montar uma matriz de correlação para mim. Percebam aqui que nós temos o eixo x e o eixo y, três variáveis, né? X, y e z, no eixo horizontal e as 3 no eixo vertical também. Então elas se repetem, x, y, z na linha superior, x, y, z na linha vertical, na coluna, na verdade. Então, x com x, correlação igual a 1. Naturalmente, eu já expliquei isso. Y com isso, y, 1. Z com z, 1 também. Então, tranquilo. E as outras a gente vai ver aqui, ó. Relação de x com y, 0,95, fortíssima. Relação de x com z, 0,05. Se eu olhar através da coluna, relação de x com y, 0,95, e relação de x com z, 0,05 ou inexistente. Então, pessoal, isso é uma matriz de correlação. Ela ajuda muito porque dá para agrupar muitas variáveis num canto só. E aí, uma vez que eu mostrei a vocês a matriz de correlação, como é que funciona isso, nós já podemos apresentar a matriz a vocês, enfim. E apresentada a matriz, nós podemos concluir essa parte aqui da aula e explicar a vocês recapitular para vocês o que é uma correlação. Correlação é um número, um instrumento estatístico que mede a relação linear entre duas variáveis. E essa relação linear pode estar entre -1 e +1, e de acordo com o valor você tem uma força dessa correlação. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil. Eu tentei ser o mais rápido possível e eu espero que vocês aprendam um pouco mais. Qualquer dúvida, entre em contato.